Vou abrir alas que eu quero passar. E aí, Vai, pessoal? amor, vai, anda. Já tá. Pessoal, hoje eu tenho o prazer absoluto de falar sobre um assunto Mais que eu rápido, acho amor, muito preciso trabalhar. muito interessante, sobre produtividade, sobre o comportamento do cérebro. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Ansiedade pode, Paulinho? A questão é, a nossa ansiedade pode? 1, 2, 3 e... Na sala pode! E para falar sobre um tema super importante que assola a humanidade, essas duas pessoinhas aqui em particular, nós trouxemos aqui hoje uma pessoa para lá de especial, ultra especialista no assunto, que é a Rosalia Schwark. Ai, gente! Olha, maravilhosa! Eu até tive que colocar aqui a biografia dela para ler, porque senão eu não conseguiria falar e decorar tanta coisa ao mesmo tempo em tão pouco tempo, né? É um currículo deste tamanho. Desse tamanho, mas em especial ela é formada em psicoimunoneurologia pela UCLA e veio falar aqui pra gente um pouco mais sobre ansiedade, sobre esses transtornos que são causados pela ansiedade e como fazer, né, para dirimir esse tipo de problema. Que é o principal, né? Que é o que o pessoal quer, né? Como é que eu saio disso? E isso é usando o cérebro. É isso aí. Seja muito bem-vinda! Muito cérebro! bem-vinda, muito Hoje nós vamos bem-vinda. falar sobre o comportamento do cérebro, certo, Rosa? Isso. E todo mundo tem, quer dizer que temos solução para todo mundo. Seja muito bem-vinda, Rosa, que delícia você aqui. Ó, a nossa pioneira, nossa primeira convidada. Olha isso, gente. Responsa. Olha, que resposta. Traz ansiedade ou não? Traz. Eu não estava com ansiedade, né? Depois dessa notícia. É a primeira. Mas não tem problema nenhum, porque tem solução, já que temos cérebro, vamos aprender a usar essa maravilha que é o nosso cérebro. É isso, e ela vai falar sobre o comportamento do cérebro. Aliás, isso é uma questão que tem assolado atualmente, acho que com mais intensidade, atualmente todo mundo, né? Sim. O mundo ele se tornou, as informações, o excesso de informações se tornou tão abundante, e isso poderia ter sido visto como algo bom, algo que, poxa, nossa, o mundo tem mais informações. Mas ao mesmo tempo, isso traz o inverso. E isso traz amargura, principalmente para os mais jovens, que eu tenho visto muito no escritório ultimamente. E os mais jovens já estão com o cérebro transformado, né? Quando eu comecei a estudar cérebro, que foi um pouquinho antes de 2000, 99, 2000, um estudo na UCLA, na universidade, mostrava que a gente tinha em média 3.000 pensamentos por dia. Atualmente nós temos em média, Paulinho, 70.000 pensamentos dia. Meu Deus. Meu A gente com a possibilidade, as informações que a gente tem diariamente, ela Estímulos. os estímulos. A aumentaram. quantidade de estímulos, a sobrecarga de estímulos, então faz com que a gente tenha esse excesso de pensamento, e esse excesso de pensamento, não gostaríamos que fosse isso, né? Produz o quê? A química do estresse, que é o cortisol, porque é muito excessivo aquela informação. Então, já sabemos que o primeiro ponto é que a gente tem que fazer um trabalho consciente para reduzir essa quantidade de pensamentos e então enfrentar a ansiedade. Entendi. Mas isso é muito importante. Então, você, né, por meio de estudo, a gente vê que existia um certo número de pensamentos, e isso tem aumentado cada vez mais. Sim. Mas como lidar com isso? Porque eu acho que até um passo antes, o que isso gera? Porque se ao mesmo tempo que eu penso, poxa, eu tenho mais pensamentos, eu posso produzir mais, eu posso fazer mais, Isso no ambiente eu de posso ser trabalho. mais criativo, eu tenho mais pensamentos. Exato. A cobrança disso é aumentada. Errado! Errou! Errou! Não errou total. É assim, ó, a quantidade de pensamentos não é igual à criatividade. A quantidade de estímulos, pelo contrário, não é igual à criatividade. Você já viu aquela história Então, quantidade não tem nada a ver com Nada qualidade. com produtividade. Ou seja, Produtividade qualidade não é igual à quantidade, pelo contrário. Produtividade é aquela coisa, se você tiver um momento de contemplação, o estalo vem. A criatividade é vazio de pensamento. Faz Ócio sentido. criativo. Nossa, a gente fala muito sobre isso, Rosa. Porque às vezes
a gente tá num momento tão ansioso, com tanta coisa pra fazer, tanto estímulo, você fala, meu Deus do céu, eu vou tomar banho. E do nada eu volto com o microfone na boca, para as meninas continuarem meu pensamento como se nada tivesse acontecido. Rosa, a gente tem tanto estímulo hoje em dia, e eu penso assim, cara, eu vou tomar um banho. Aí no banho me vem é isso. Porque acho que é o único momento que eu penso assim, eu tô pensando em me lavar. E aí eu falo assim, não, eu vou focar só em me lavar. Daí que vem uma criatividade. Ou seja, acho que o cérebro tá mais... Tá um pouquinho desacelerado, né? A gente hoje também tem um nível de concentração muito pequeno, né? Em média, antigamente, a gente tinha 12 segundos, reduziu para 8 segundos de concentração. Então, tu tá lá no banho, pá, pensa uma ideia, dali a pouco, pensa no sabonete. Calma. Então, o nosso cérebro hoje, ele tem a capacidade de se concentrar até 8 segundos? Até 8 segundos. Imagina pra ler um livro de... Então, por isso, e isso tudo tem a ver com essa aceleração do pensamento que vai produzir a ansiedade. A ansiedade não é emoção, gente. As pessoas confundem ansiedade e depressão com emoção. Não, é um estado mental. É uma reação fisiológica de antecipação de perigo, de possibilidade de não dar certo. Então, por isso que tu fica ansiosa. Entendi. Tu tá lá no banho, começando a relaxar, tem uma ideia, tu quer sair do banho. Isso, exato. Porque senão eu posso perder. Faz todo sentido. Né? E aí a gente começa a produzir muito cortisol. Cai. E aí o que que cai? Cai a concentração, cai a capacidade de execução de tarefas, né? E cai a criatividade. Então a gente precisa ver formas simples e passo a passo para controlar todos nós que estamos aqui, a nossa ansiedade. E aí você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, a pessoa vem com aquilo ali dentro, aquela vontade de, não é nem vontade, aquele ímpeto, eu preciso fazer isso. E essa parte que me interessa bastante, eu preciso fazer. Por que eu preciso fazer? É um terceiro, é o olhar do terceiro, pressão, ou né? sou eu mesmo? Na verdade, Tem eu entendi. o interior, O tem o Paulinho já exterior. tá se consultando aqui. Não, Aproveitando o podcast pra se consultar. Tá querendo ela uma não sabe, eu consulta tô grátis. gravando aqui do lado. Não, mas o Paulinho representa grande parte da com humanidade. certeza, Né? com certeza. Nós estamos com esta questão de precisar cumprir papéis, prazos. E esse tenho que entra na área da dor. O cérebro tem duas grandes áreas, dor e prazer. Aí vai entrar na área da dor. Eu vou produzir o que? Cortisol. Então eu tenho que começar a eu falo assim, me observar, ter autoconsciência para dizer assim, eu quero deixar minha marca. Versus eu preciso fazer. Não. Quando eu começo a dizer assim, se eu fizer isso, eu vou deixar minha marca profissional. Tem um pouco de vaidade. Vai para no meio, prazer. então? Tem a vaidade, mas tem serotonina. Eu acho que é mais isso aqui, né? Tu imagina, eu tenho que fazer, não é uma coisa meio escrava? É demais, eu tenho que Eu fazer. tenho. E é dor pro cérebro. Tanto é que, eu vou até fazer uma observação. Quando a gente faz algo por prazer, mesmo que seja algo relacionado ao trabalho, é uma sensação. Agora fala assim, a partir de agora você tem que escrever, você vai estar escrevendo um livro, certo? Você é autora de diversos livros. Está escrevendo um livro. Você tá tranquila. Aí viram pra você e falam assim, você tem que entregar semana que vem 2 capítulos. Isso já não vai te gerar uma ansiedade, uma pressão? Completamente. Prazos para o cérebro primitivo é igual a perigo. Começa a gerar ansiedade. Entendi. Então, tu pegaste um exemplo ótimo. Tô eu lá como escritora, e eu trabalho muito isso, porque eu escrevo muito. Tô eu ali escrevendo. Aliás, e mais de 11 livros Mais de 11 publicados. livros, ela. E 30 e-books. Então, tem muito conteúdo. O que acontece? Eu tô lá escrevendo. Se de alguma forma alguém diz assim, Rosa, vamos dizer, tu me manda lá um WhatsApp. Tô lá escrevendo, feliz, deixando a minha marca no mundo, contando como se resolve a ansiedade. Aí eu olho o WhatsApp e diz assim, olha, esse texto tem que ser entregue daqui a 1 hora. Aí eu já não escrevo mais nada, dá o branco. Não dá aquele branco. Total. Porque eu vendi uma ideia de pânico, eu tenho 1 hora e talvez eu não consiga. Sim. Isso é o cérebro agindo. Por isso muita gente vai para provas, vai para teste, vai Esquece para tudo. programas de TV e de repente dá um esquece. branco no conteúdo. Porque ela vendeu aquilo.
eu preciso me sair bem com Olhar- esse casal aqui. Se eu me sair mal, vai ser um horror. Aí ela me pergunta alguma coisa, eu fico, oi? Não sei responder. Não sei responder. Que loucura. Ou seja, então o cérebro, ele dá uma pifada com excesso de serotonina, é isso? Não, com excesso de cortisol. De cortisol. A serotonina é o contrário, é o bem-estar. Ah. Serotonina é o legal. O legal. É o cool. É o cool. Não, é o amor, não é o bom. cool, é o cérebro. Amor, pelo amor de Deus. A gente tá me chamando. Essa produção química pode ser você aprendendo as técnicas, que eu acho sensacional. O cérebro, todo mundo diz que é muito poderoso. Sozinho ele não é tão poderoso assim. É poderoso para o mal, para produzir ansiedade, sem controle. Agora, se eu começo a entender o funcionamento, como eu estou explicando aqui, e eu começo com esse autoconhecimento, ter técnicas de domínio, eu tenho na minha mão uma ferramenta fantástica. Sem dúvida. Fantástica para todas as áreas. Eu posso progredir em todas as áreas. Aliás, eu acho assim que é bem interessante a gente pensar assim, como reduzir a minha ansiedade. Então, É até isso. essa palavra, Perfeito. o falar ansiedade já é negativo? Ou o que significa, por exemplo, um pouco alerta? Porque eu acho que um pouco alerta é importante. Importantíssimo. É importantíssimo Né? porque assim, Como o animal, né? O animal ali precisa atacar uma presa, ou ele precisa fazer alguma coisa até para defender a sua prole e tal. Ele precisa estar um pouco alerta. com certeza, né? por exemplo, nós aqui, né? Se nós não tivéssemos nenhuma ansiedade, eu não teria chegado um pouquinho antes, a gente não teria combinado o que vamos falar, porque tem muita coisa pra gente Nossa. O falar. assunto é Aí nós estamos aqui relaxados, começa a nos gravar, a gente vai falar o quê? Pois não é, sei. qualquer coisa. Deixa Até a quieto. postura muda, né? Não. tem que Então, estar. uma certa ansiedade positiva faz a gente ser produtivo. Mas a gente tem que saber chegar no limite. Entendi. Porque, então, a ansiedade produtiva, como eu digo, se eu estou aqui produzindo e eu estou pensando, é a forma de deixar minha marca. É a forma de eu colaborar com as pessoas. Ótimo ponto. Né? Eu estou produzindo serotonina, química de bem-estar, porque está atingindo a área de prazer. Agora, se eu digo barbaridade é do Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê! Como é que vai ser eu aqui? Aham. Isso é perigoso. Eu não me preparei para... Eu começo a produzir Cada vez cortisol. mais. Então, ou seja, se você transformar esse pensamento em algo negativo, o que as pessoas vão pensar de mim? E se eu der errado? E se eu esquecer? Aí vai produzindo cada vez mais. Mas É isso eu engraçado gosto isso. sempre de salientar, que assim, eu brinco que o pensamento positivo é bonitinho, mas ordinário. Ah, tá. Deixa eu só dizer para vocês. Quero saber, quero saber. Não isso daí? é Quero só saber. pensar positivo e se resolve. Não. Em primeiro lugar, que nós temos uma estrutura cerebral negativa. Desculpa ter que dar essa notícia, mas é a primeira coisa que você precisa saber para começar a dominar. Como assim? Sim, o nosso cérebro primitivo, ele quer nos proteger e economizar energia. Então, ele pensa 20 vezes mais no que pode dar errado, no que não pode dar certo. Então, 20. calma. Então, ele é A gente advogado. está condicionado. Ele Então, ele é um advogado. O cérebro é advogado. Nosso cérebro é um advogado. Ele só Ele é- pensa em problema. Nosso cérebro é como um advogado. Ele pensa 20 vezes no problema e na estratégia para resolver, versus vai dar tudo certo. Esse é o nosso cérebro. Não adianta se enganar, que é um engano. É. Pior que é verdade. É verdade. É o que Camões, né, falava de risk assessment. Tô brincando, né, amor? Não. A piada foi tão culta que eu nem entendi. Tá certo, então. Vamos lá. Mas é aquela Olha, tendência, se você pegar um engarrafamento no trânsito, a sua natureza vai dizer, vou perder a reunião, vou perder o voo. a gente tá sempre pensando nisso. Não, essa é a natureza, não adianta negar. Agora aqui, ó. Lembra que eu falei 70 mil pensamentos? Sim. 95% desses 70 mil pensamentos são pensamentos repetitivos e cerebrais negativos. 5% no sol. Gente do céu. Então, gente, é assim, isso é a má notícia, mas a boa notícia é que tem técnicas técnica para pra isso. resolver isso. E eu tenho um estudo de 35 anos que facilitei esse passo a passo, para que as pessoas possam ter uma mudança rápida, breve. Consciência de como funciona meu cérebro. Vocês dois estão tendo. Agora, o que eu vou fazer para mudar isso? Pequenas coisas. Eu quero dizer para todos nós aqui, todos nós temos cérebro, né? Nós temos o vício
de reclamar, sozinhos. Pode ser que na nossa linguagem a gente já cuide, porque não é bonito, não é politicamente correto. Mas lá dentro da gente diz, ai meu Deus, tem Ai, muita reclamar é coisa pra tão gostoso, não é? Ai, reclamar. Por que você tá reclamando? Não sei, eu tô reclamando. Mas aí, se você for, vai atraindo coisa ruim, pelo visto, né? Não, é que vai produzindo uma química muito debilitante. E faz sentido. Tu vai ficando mais suscetível a se emocionar negativamente. O cérebro já é negativo. Muito sentido, faz entendeu? muito sentido. E aí tu fica pensando mais na falta, na ausência, no problema, no dar errado, porque tu tem um cérebro estruturado por proteção, que nem animal, de proteção. Então a questão é mesmo saber Trabalhar. controlá-lo. Mas a gente tem, lógico, ouvindo você dizer e também vendo seus trabalhos, é que, lógico, tem muito do eu. Quer dizer, o problema nasce dentro de mim, mas a gente tem uma série de fatores externos que podem influenciar ou não. Sim, com certeza. Prestem atenção. Mas o a gente cérebro é tem que influenciado por esses estímulos que vêm de fora. Mas o que a Todo gente tempo. vê muito, Rosa, também, né, no mundo corporativo, que é onde eu vivo, que é assim, existem ambientes sob alta pressão o tempo inteiro, mas não adianta, não, é porque o ambiente me deixa assim que eu vou mudar. Não. Existe um passo antes que é a gente... Não adianta essa vulnerabilidade. Perfeito. Eu vender para mim assim, olha, o ambiente é muito tenso, que horror, e eu tô vendendo Quer dizer, eu dor estou pro terceirizando cérebro. o problema. E tô vendendo dor pro cérebro. Perfeito. A questão é eu sair do meu vício de ver problemas e reclamações e entrar num outro vício bom, que é o vício de propósito. Qual é o propósito que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu quero saber lidar com essas pessoas que estão aqui? É tanto um vício de eu ter um propósito como ter uma prioridade. Entendi. Né? Eu estava contando o meu último caso que me enviaram de trabalho de burnout, que é um estresse em função Aliás, do trabalho. que é uma palavra que está no vocabulário de todo mundo, né? Então, que é muito comum. Eu acho que então, eu tenho uns 3 burnout por dia. uns 3 surtos. Eu tenho, fácil. Facilmente. Aliás, inclusive os seguidores, principalmente da Bia, vivem dizendo que a gente vai ter filho. Esse é um possível nome. Pode ser uma Burnout Napolitano Duarte, o que você acha? Burnout, mas... Burnout. Desce daí, burnout. É um nome legal. Burnout para filho. Burnout, não pode mexer aí, você vai quebrar. Olha, um nome diferente. E, na verdade, vocês estão falando assim de um estímulo externo de pressão, de cobrança, que vai te gerar dor, essa cobrança vai te gerar cortisol, e tu, em função disso, pode estar envolvida com essa energia, né? E ficar conversando, às vezes, com o Paulinho, reclamando, puxa, que saco, todo mundo me cobra, eu não quero, blá, blá, blá. Ou internamente, ai, o que eu faço? Produzindo mais cortisol. Então, eu tenho que entender como funciona o meu cérebro e produzir o inverso, vamos dizer, serotonina, que seria, qual é o propósito? Eu tenho um propósito agora de ser mãe? Não é um momento. Então, eu tenho uma reformulação de descarga elétrica, porque cada vez que você pensa é um alimento para o cérebro, é uma descarga elétrica. E quando vem esse estímulo e tu tem uma qualidade de pensamento, rapidamente o cérebro vai decidir se vai botar no arquivo de dor e de prazer. Que incrível isso, e a tecnologia atual, porque a tecnologia cerebral que eu estou falando, ela é muito nova, gente. É assim, ó, a neuroplasticidade que o cérebro é capaz de mudar com você dominando ele, é uma coisa de 2003 para frente. Lembra que eu estava contando? Sim. Quando eu voltei dos Estados Unidos falando de cérebro, o Conselho Regional de Psicologia queria me caçar, porque não entendia. Hoje já estamos em 2022, ainda bem que já estão mais conscientes disso. Né? Então, todos que estão nos ouvindo têm que ter consciência assim, nós temos um cérebro e temos a capacidade de aprender a dominá-lo. Porque ele sozinho, ele não é um bom parceiro. Não, então, assim, fazendo um resumo do que a gente falou até agora, nós temos um cérebro que é uma máquina potentíssima, Eu tenho metade. que foi ultra utilizada, está num caminho de aceleração. Isso. A gente está com excesso de pensamentos hoje. O mundo externo tem influenciado ainda mais. Sem dúvida. Beleza. E assim... O que fazer? Não, mas calma aí. Para! Rir! Oi, né?
Não, mas Eu calma, tava até antes com o microfone eu quero aqui. chegar lá, antes que eu acho maravilhoso a gente Isso pensar tá me no... deixando, não, isso tá me deixando ansioso. Ansioso. Eu quero saber o que Ele quer Calma, saber a solução. Ele quer saber o tal. Mas assim, coisas também que a gente repara, igual o Paulinho falou, uma ansiedade da gente consigo mesmo, tá certo? Uma ansiedade, quero falar bonita, que vocês estão do lado de pessoas muito... e também externo. Eu acho que a gente tem que pensar também assim, ó, a nossa pressão, ela vai também quando a gente tem chefes abusivos, quando a gente tem ambientes de trabalho que a pessoa, ela tá sempre... Porque eu falo isso porque eu já tive experiência com isso. Já tive experiência de ansiedade de chegar em casa, eu falo pouco sobre isso, vomitando de tanto chorar. Uma ansiedade absurda. Porque eu tive naquela época, talvez não sei se foi um burnout ou uma crise de ansiedade tão absurda, porque eu tive uma chefe que também tinha uma pressão absoluta, que também tinha pressão, e ela causava isso nas pessoas. Então, acho que também tem uma forma da gente tentar trabalhar e tentar se blindar de pessoas, porque uma coisa é a gente se blindar do que a gente mesmo tem de ansiedade, para nossa cobrança, consigo mesmo, mas a cobrança que causam na gente. Fala, mas calma, mas é razoável? É engraçado isso. É bom, eu até quero te perguntar. Excelente ambiente ponto, de trabalho. Excelente ponto. Porque, assim, o ambiente corporativo, ele já sob pressão. Porque falaram sobre isso. E precisa ser. Precisa. Agora, a gente precisa saber identificar o que é o razoável Exato. daquilo que não é razoável. Claro. Né? Porque esse caso seu não é Você razoável. lembra disso? Eu lembro. O Paulo lembra? E você, eu era novinha, não Tem sabia. limite, né, Tem Rosa? limite. Tem. E é sobre isso que a gente está falando, né? Quando eu tenho mais consciência de como funciona o meu cérebro, eu começo a me proteger. Então eu saio daquela reclamação da minha chefe abusiva para uma postura agora de eu me posicionar. É isso. Então, assim, eu tenho um posicionamento, e eu estava falando do caso da cliente, ela teve um surto no trabalho e quebrou tudo. E aí me levaram para o consultório. Então, a classificação do que eu tive que devolver para a empresa foi burnout. Mas ela teve um surto. Por que ela teve um surto? Porque ela adiantou uma semana de um trabalho que pediram para ela, porque ela queria tirar 5 dias no spa. Então, ela fez tudo silencioso, entregou com uma semana antecipada. E todo planejado o spa, que ela queria relaxar e tal. E a chefe dela... Porque às vezes a pessoa eficiente é super abusada, né? É, claro. Sim. E por isso que ela tem que saber, em vez de reclamar, Vou colocar contar prioridades depois um e posicionar, coisa que a menina não soube. Aí ela pegou Ao invés de e aceitou e começou a fazer o outro trabalho, ia ter que cancelar o primeiro e o segundo dia do tal do spa e pagar o tal do spa. Começou internamente a reclamar, a passar mal, isso é injusto, isso não pode, isso não sei o quê. Surtou. Ativando a área da dor, teve uma crise, que foi um surto, e quebrou todo o escritório. Então, no meu caso, assim, eu acho que aconteceu isso, faz Quando sentido. falou vômito, Vômito. Não, É um a dos minha sinais, crise de né? surto, cogitei na época, eu surto. tinha uma amiga completamente maluca, e ela falou, eu vou dar o cocô do meu cachorro pra você, nós vamos colocar numa caixa e nós vamos deixar na porta do apartamento da tua chefe. Meu surto não seria quebrar tudo, mas seria deixar o cocô do cachorro de presente pra ela, mas não tive essa coragem. Não tive. Ia ser super engraçado. Não, eu queria ter deixado um cocô de cachorro lá na porta e falar assim, em nome de todo o escritório pra você. Porque pra você ter uma ideia, ela era tão má. Eu vou contar uma história pra vocês. Eram 4h30 da manhã, perdendo prova atrás de prova. Eu era muito novinha, tinha 21 anos, 22 no máximo. E olha, arrepio só de lembrar, gente. É uma coisa, eu tenho 34 hoje, 12 anos isso, e eu fico muito triste só de lembrar. Até hoje, de vez em quando, dá uns me estalos nela, assim, me dá, sabe? meu olho enche de lágrimas. Pra vocês verem como foi absurdo. E aí ela era muito assim, ela tratava a gente muito mal. Todo mundo saia chorando da sala dela e tal. E aí, um dia, perdendo prova, eu parei assim, comecei a chorar. Ela falou, você tá chorando por quê? O que você tá chorando aqui? Todo mundo tem que trabalhar, não sei o quê. 4h30 da manhã, meu tio morreu faz 2 dias, eu nem no velório fui, eu tô aqui trabalhando, não dei nem abracei minha mãe. É disputa de quem Aí sofre mais, eu pensei, na época, se fosse hoje, eu acho que hoje eu tenho mais posição, né? Eu falei, e você acha isso legal? Você tá achando legal me falar isso? Parabéns, eu nunca faria isso com meu tio, nem com a minha mãe. Sim. Louca, né? Mas e hoje acho que ela teve um burnout, e hoje ela nem advogada mais é. Foi embora do país, separou do marido. Foi uma, sim, mas tratava a gente muito mal, acho que talvez por uma pressão dela mesmo. Sim. Amor, mas você sabe que isso que a Rosa falou é super importante também? Que é assim, o chefe, aquele que não tem a visão geral da equipe e que não sabe coordenar bem,
que ele quer? Ele quer ter a meta cumprida, o trabalho feito. Isso. Ele olha para aquele que entrega rápido quer e mais. manda mais, porque Exatamente o caso sabe da que vai paciente sair. dela. E não tem a noção de que todo mundo tem limite. E a pessoa que não sabe se controlar, como a Rosa falou, Ela se deixa, volta. vai se deixando. E ela vai quebrou vai tudo no pegando, trabalho, vai pegando, E vai pegando. tendo uma coisa de ego, assim, então estão me valorizando, então estão me valorizando, eu vou aceitando mais, eu vou aceitando mais. E aí chega uma hora, né, no caso dela, ela tinha feito tudo aquilo com uma missão de poder tirar 5 dias, não cumpriu. Aí qual é a solução para essa pessoa? A solução para essa pessoa é fazer um trabalho de entender Saber assim, dizer o não. que é minha prioridade e qual é o meu posicionamento. Porque até eu vou ser mais respeitada pelo posicionamento que eu tenho. É isso. Né? Então, essa troca vem a partir do conhecimento que a gente está falando aqui. Perfeito. Eu tenho que entender como é que o meu cérebro saber dizer não. funciona. Como é que ele funciona? Ele é dor e prazer. Eu não tenho que estar mandando sempre informação de submissão, de que eu posso fazer, e de dor, porque eu estou me prejudicando. Pessoas infelizes no mundo estarão em todas as empresas. Perfeito. E essas pessoas mais infelizes são as mais dominadoras. E elas são carrascas. E elas vão estar em tudo que é lugar. Então, como é que a gente faz? A gente tem que ter consciência que elas estarão lá. E eu me proteger, como tu falou. Porque é o problema delas. E eu tenho que estar protegida. Protegida. Porque eu vou encontrar uma parte da população infeliz, uma parte da população dominadora que vai me cobrar, mas eu quero continuar sendo eficiente, me posicionar, porque isso é muito positivo. Claro. Perfeito. Né? Eu deixo a minha marca, eu deixo meus... E as pessoas começam a me respeitar. Não pode confundir isso também. Ah, não. A pessoa, não, é porque o outro tem muita pressão e não eu estou me colocando. Então eu vou me retrair e também acabo não sendo produtivo o suficiente. A gente tem que saber sempre o limite de cima e o limite de E baixo. outra, Paulinho, uma das grandes causas da ansiedade é a percepção da vulnerabilidade. Perfeito. Eu sou vulnerável a esse mundo de pessoas com dificuldades desse trânsito de São Paulo, desse clima do Brasil. Então, quando a pessoa ela se sente assim muito vulnerável, ela fica muito ansiosa, porque ela está vendendo para o cérebro perigo, 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 perigo. Dizem perigo. que o Big Brother ele é condicionado a estressar a cabeça das pessoas pelo excesso de informação de cor nos quartos, a luz sempre acesa, muito barulho, Com certeza. muita gritaria. Então, todo um estudo de estímulos para levar o estresse para o show humano dos encarcerados. Sabia disso? Então, com certeza. a cor dos quartos, tudo você já viu? Você tá estressado. Tudo. O som no meio da noite, despertar A forma todo como mundo. eles são Então, acordados. aquilo lá, tudo tem um estímulo do quê? De provocar o chimpanzé, que eu chamo de cada um. Por isso que tu vê o descontrole das pessoas. A menina que teve o descontrole, disseram lá, mas foi a bebida, a Natália. Uma coisa assim. E eu até fiz uma postagem sobre isso, tecnicamente falando, que todos nós estamos sujeitos num ambiente daquilo, encarcerados, termos surto. Ela teve um surto. Né? E não é do nada, né, Rosa? É um tipo processo. excesso. É um processo. Até a gente estava conversando há pouco o que aconteceu com o Will Smith, agora recentemente no Oscar. Não foi que aquela frase efetivamente, lógico que foi impactante, mas não foi só aquela frase. Claro que não. Aquilo ali foi um estímulo pico, que a gente chama. Ele teve um pico, ele já vinha acumulando, como nós podemos, né? Ele, eu estou falando de todos nós, vinha acumulando pequenas coisas e teve um evento pico e a parte impulsiva que age muito mais rápido que a racional tomou conta dele. Todos nós estamos sujeitos a isso. E ele foi lá e bateu. Todos nós temos isso. É humano, né? Então, quando a gente começa a entender como é que a gente pode trabalhar isso com pequenas coisas, né? Então, agora isso. chegamos aonde chegou o que eu queria. Como que... Deixa eu anotar aqui, eu vou até pegar um papel, porque eu preciso dessas coisas também. Paulinho, precisa eu adorei o convite de Agora... vocês. Não, a gente está te fazendo convite porque a gente está querendo a consulta de graça. É a consulta. É a consulta, doutor. A gente já ouviu falar, né? Tem muitas matérias falando de como controlar a ansiedade, como, por exemplo, a atividade física, porque ela aumenta 35% da oxigenação do sangue no cérebro. Então, a atividade física aeróbica, principalmente, é muito importante. Achei que você falou aerótica. A aeróbica e a deixa de erótica. A erótica serve. Serve também? A erótica serve. Paulinho. Agora basta o Paulinho querer fazer todo esse malabarismo, que tem que acelerar o coração. Pode fazer um supino ali no meio, Supino. tudo bem? É uma sincronia, Paulinho, mas aumenta.
depois tu vai lá fazer o teu processo tributário, aumentou a tua oxigenação no cérebro em 35%. Não, até mais criativo. Maravilhoso. Olha que beleza. Maravilhoso. Então, assim, a atividade aeróbica aumenta a circulação do cérebro sanguínea e isso aumenta a performance, isso reduz o cortisol. Assim como um sono recuperador é muito importante, assim como meditações, alinhamento melhora 25%. Agora, vocês querem saber o que melhora 40% da oxigenação sanguínea? Queremos. Eu vim aqui por causa disso. Você quer saber, Paulo? Agora. Agora. Para. Então, a coisa mais interessante, e eu sou adepta total, né? Já era naturalmente, depois que eu estudei o cérebro, então mais ainda, que é o humor. O humor, a alegria. Então, nós vamos começar assim. O que o sorriso faz para o cérebro? Presta atenção. Só sorrir. Todo mundo sorrindo. Não esse sorriso amarelo, Paulo. Sorriso. Esse sorriso, quando a gente levanta as duas pontinhas das pontas aqui, que é o original, não aquele que o teu chefe manda. Sorri pro cliente, tu. Que é o quadrado. Não, isso não serve. Tem que ser o que dá a levantadinha, assim. E esse estímulo aqui, só isso, produz beta-endorfina. Beta-endorfina é um calmante natural. Só isso, se eu sorrir mais com as pontinhas para cima, eu já vou ter mais beta-endorfina, que é esse acalmante natural, analgésico. O dia vai ficar mais eu vou leve. dar assim o dia inteiro. Então, todo mundo assim. É mais rápido que qualquer palavra. Que maravilha. Vamos ver, faz aí, vamos ver seu sorriso natural. Subiu as pontinhas! Esse valeu! Dá para colocar isso em cápsula e a gente vender, tá vendo? Ué, vamos patentear, vamos registrar. Bora registrar isso daí. Vamos registrar isso aí. Primeira fase do riso. Segunda é aquele termo, chorar de rir. Chorar, sabe quando cai aquela Você dá lágrima? tanta risada que chora. Bem, aí é uma química ainda mais poderosa que produz. Quando tu vai chorar de rir, tu começa a produzir imunoglobina, que é o que traz um sistema imunológico mais forte. Então, assim, ter momentos em que tu chora de rir, tu produz um sistema imunológico mais forte. E aí que eu falo, o chorar de rir já abre alas. Abre alas para quê? Eu vou dar uns nomes técnicos aqui, mas na verdade esse abre alas é para ser feliz. Sabe? É isso. Que é serotonina, dopamina e endocannabinoides, que tem todo dentro e a gente abre esses receptores quando a gente toma. Agora tem uma coisa ainda, um nível ainda mais poderoso, que é a Fazer xixi nas calças de rir. Andar de fraldas. Vou avaliar esse nível, ainda não avaliei nos estudos. Então, vou chorar de rir agora, mijar-se. Mijar-se. Você se mija. Ainda não estudei o mijo, mas a gargalhada. Quando a gente move esta região gargalhando, gente, produz ondas gama, que é uma das ondas mais poderosas no cérebro e faz uma massagem gastrointestinal nessa região aqui. Uma maravilha. Não, você então, fala assim, nossa, eu tô passando mal de Tô rir. passando, essa dor aqui, ó, isso aqui. De tanto que é verdade. sim. Quando você ri de gargalhar, é 40% de oxigenação sanguínea. Então, assim, vamos colocar no nosso dia a dia momentos de riso, procurar por canais que tragam o humor, que tragam a risada, porque isso nos cura, é um jeito simples da gente produzir uma química que contra E barato, né? E barato. Ficou a Ou dica. não. Ou não, Rony, ou não. Entre outras coisas, né? Eu estava falando de que eu tive 3 décadas da minha vida, vivendo uma vida de muita ansiedade, muito ansiosa. Eu era muito ansiosa. Eu tinha ansiedade como traço de personalidade, mesmo sendo psicóloga, né? E parecendo muito calma, dentro de mim existia um turbilhão. Desde que eu comecei a estudar o cérebro, comecei a ter um estilo de vida de cuidar do meu cérebro, que é fácil. É a primeira hora da manhã, antes de sair, eu trabalho meu cérebro e antes de dormir. Que é As caixas. fruto dos meus dois Caixa livros. preta. Caixa rica e caixa preta. Perfeito. Eu adoro caixa. E elas ali têm o segredo de tu ter um estilo de vida em que tu tenha a ansiedade só positiva
né? E se mantém mais produtivo, mais criativo e um ser humano do bem. Nossa. Porque quando a gente é um ser humano do bem, a gente só emana bem, isso. recebe bem. e a gente então é uma contribuição para a humanidade, né? Com certeza. E tá aí a genialidade dela, porque ela é a pioneira a tratar assuntos do cérebro com aliados ao humor. Pioneira. Pioneira no assunto. Pioneira. E é muito legal isso, porque a gente estava conversando antes aqui do podcast justamente sobre isso. Porque às vezes parecem assuntos carregados, né? E quando ela aliou a cura com o conceito. Então é muito legal isso que você faz, Rosa. É incrível. Eu adoro. Eu sou assim, apaixonada pelos estudos. Eu estudo muito. Eu vim com essa vocação de estudar, então eu estudo muito. E o estudo do cérebro, que começou em 1998, eu comecei a estudar, eu voltei para o Brasil em 2001, foi assim uma mudança de vida na minha própria vida. O que eu ensino, eu pratico, né? E aí eu comecei a trabalhar isso, criei um método próprio, que é um movimento perfeito, que é mover-se perfeitamente nas situações, isso é perfeito. O ser humano é perfeito. Quem estuda o corpo humano, o cérebro, a gente é muito mais capaz do que pensa que é. É um poder incrível. Só que é pouca gente. Eu estou muito grata de poder vir aqui. Vocês aí, pessoas que estão contribuindo com o riso e com a inteligência, um casal maravilhoso, né? Uma coisa maravilhosa. Tá aqui com esse casal já é uma energia muito boa e contribuindo para que mais pessoas saibam disso, porque é pouca gente. Então eu quero agradecer essa oportunidade, como neurocientista, de poder vir falar aqui com humor, né? Maravilhosa, nós que agradecemos. Muito obrigado. Olha, é um papo que eu tava louca pra falar. Eu sinto que nós dois aqui dentro de casa, assim como a gente contou pra vocês, uma coisa que tá acontecendo mesmo na sociedade. A gente se cobra muito, a gente tem muito essa questão de entrega, de produtividade, o dia inteiro recebendo estímulos de todas as partes, e a gente tem que condicionar o cérebro justamente para isso, para se blindar e tentar meio que se blindar desse mal, né, dessa negatividade. E eu acho muito isso, eu acredito muito nisso, que quando você emana o bem, quando você emana coisas positivas, o bem volta para você, sabe? Então, é muito legal esse assunto. A gente está muito feliz de ter você aqui, nossa primeira convidada. Olha, né, Paulinho? É o Abre Alas, assim, com grande estilo. Com grande estilo. Que legal. E obrigado. Obrigado primeiro porque você trouxe soluções tão simples para um mal tão grande. É verdade. Né? Então, o autoconhecimento, saber os seus limites, saber até onde ir, para cima ou para baixo. Exato. E depois são soluções tão simples da gente encontrar, mas as pessoas colocam tantos problemas para conseguir encontrar isso, né? Eu tenho uma filosofia, Paulinho, que completa o que tu falou, e essa filosofia eu quero passar para todo mundo que está aqui nos assistindo. Que para cada problema que você tenha, existe uma solução esperando para ser praticada. Então a gente precisa praticar essas soluções, não só saber, sabe? Pôr em prática. E eu espero que, assim, que o sorriso, que o chorar de rir, que o gargalhar comece a fazer parte do seu... Busque opções que te tragam isso. E você já vai estar praticando solução para a ansiedade. Incrível, incrível. Rosalia, né? Nome forte. Dois nomes fortes. Obrigada, uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas devem estar se perguntando. O que fazer? Como eu consigo saber que aquela é a hora de eu procurar um profissional? Procurar ajuda. O que fazer? Na verdade, se nós tivéssemos uma régua assim, da saúde mental, e a saúde mental ela vai influenciar a saúde física, a saúde emocional, né? Nós diríamos que aqui nesta ponta está o bem-estar. A pessoa está se sentindo confortável dentro do corpo dela, ela está feliz, ela se sente completa, é o máximo. Aqui ela só tem que deixar a coisa fluir, né? Depois tem um outro que assim, é a ansiedade
positiva. É aquilo assim, tu tem uma novidade, ou tu tem alguma coisa, um prazo para cumprir, e tu tem uma certa ansiedade de produtividade. Essa aqui também é positiva. Aí depois aqui começa o processo da ansiedade situacional. A ansiedade situacional tem uma prova daqui a 3 meses, ou eu tenho, enfim, algum trabalho para entregar. Então, se eu ficar com um prazo muito longo de ansiedade, eu já preciso de um trabalho, tá? Que são as pessoas que estão fazendo prova para concurso, que são pessoas que têm projetos para entregar, mestrado, doutorado, que estão, enfim, né, tem um prazo para cumprir. Aqui ela já pode ter uma ansiedade galopante, mas ainda não é preocupante. Agora, se a pessoa, todos os dias, ela tem reações fisiológicas, de aceleração do coração, suor... Eu tenho, às vezes, desinteria. Gasto. Verdade, super. Quando tá muito ansioso, dá vontade no banheiro. Então aquela coisa assim, vontade de ir no banheiro, problemas gastrointestinais, ela começa a ver reações fisiológicas no corpo, a ansiedade já está se transformando em traço. E aqui a gente precisa, então, procurar uma ajuda. Tem vários tipos de profissionais. Eu trabalho de um jeito muito técnico, né? Que é analisando o cérebro, analisando evidências e fazendo práticas. Mas tem outros tipos de terapia. Eu aqui, nesse momento, eu indicaria para a pessoa começar a alertar e conhecer melhor o seu cérebro. Para quê? Para ter uma vida produtiva, feliz e bem, né? Porque não, né? Nós não somos máquinas. Você auxilia dando uma terapia para que a pessoa tem que seguir, seria isso? Eu no meu trabalho, que é um método próprio, eu atendo a pessoa em média 5 atendimentos no intervalo de 7 dias e 15 dias, e depois a pessoa aprende a usar essas técnicas em horários específicos no dia. Por exemplo, pela manhã e à noite. Eu chamo do poder das 12 horas. Então, a primeira hora, vou dizer, 7 da manhã, e depois às 7 da noite, 12 horas eu trabalho o meu cérebro. De 12 em 12 horas. É um passo a passo bem simples e bem prático. E vira um estilo de vida, como assim, eu chamei de cerebrar. Tem o celebrar e eu chamei de cerebrar, que legal. Que é ativar o melhor do seu cérebro. Então, eu ensino as pessoas a ter essa filosofia de vida de cerebrar diariamente, pela manhã e à noite. E ter consciência disso, né? É isso, sem dúvida. Amei. Amei também. Amei. Mens san in corpore sano. Não é Verdade, Isso? total. É, isso aí. Amei. Muito Obrigada obrigado. mais uma vez. Gente, amei também. Já tô pegando o telefone aqui, porque a próxima paciente sou eu. É isso aí. E depois eu queria saber se você, por acaso, aceita o nosso seguro-saúde. Vamos ver. Obrigada, Muito obrigado, Rosa. gente. Obrigada, Obrigado, pessoal. Rosa. Foi um prazer mesmo. Pra nós. Então é isso, essas são as soluções, é isso que a gente aprendeu e extraiu de hoje. Deixe seu comentário, o que você achou desse episódio, algum convidado que você queira ver também. Conta alguma questão de ansiedade, de burnout, de produtividade, busca da produtividade excessiva que você também se identificou aqui no episódio com a Rosa. E deixe seu like, se inscreve no nosso canal, segue a gente, curte, comenta, ativa sininho. Obrigada. Porque na sala... Pode? Aê, beijinho, beijinho, beijinho. Mua.